Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana eu vou estar falando aqui, bom, como vocês verem no título e na thumb, sobre as maiores mentiras do romance na mídia, no caso. É mais Hollywood para chamar um pouco a atenção e também, bom, porque a gente se baseia muito em comédia romântica norte-americana, quando a gente tem um monte de fontes aí, de livros, séries feitas em outros países, até coisas como mangá e anime japonês e, bom, o amor, de certa forma, estaria em todo e nenhum lugar ao mesmo tempo. Depende da sua concepção do que é amor e se ele existe mesmo. A primeira coisa que eu acho que é a maior mentira, assim, da mídia sobre romance, comédia romântica, eu diria que é o acaso ser superestimado. A gente sempre tem aquela cena clássica de o protagonista masculino e o protagonista feminino se trombando e derrubando as coisas um do outro, eles lá se ajudando a acatar, e nisso, 5 segundos depois, eles estão afim um do outro. Assim, é claro que o clichê vem de uma história. É aquela coisa, se tem uso, ou melhor, se tem placa, tem história. Aliás, pode acontecer, mas é muito difícil e tem um ponto meio delicado que eu falo ali, que é outra grandíssima mentira. Mas no geral não vai acontecer. Porque não vai acontecer não somente pelo acaso, como eu vou esperar alguma coisa acontecer, vai aparecer minha princesa ou meu príncipe encantado na minha frente e umas coisas assim. É mais porque não vai acontecer no geral. Enquanto a paixão é um sonho, o amor seria uma compatibilidade. É o que você tem definição, pelo menos, de casais aí, ou senso comum no geral, né? Então, vindo disso, que a gente pode classificar como você tem que procurar alguém compatível pra você ao mesmo tempo que finge não ser você mesmo, ao mesmo tempo que a pessoa também finge não ser ela mesma e reprime os sentimentos um do outro porque. Nossa, eu até me perdi aqui porque isso é uma coisa super complicada que a gente tem nas eras atuais, que é as pessoas fingirem que não se importam pra parecerem mais charmosas. Enfim, voltando ao ponto aqui que eu já tô meio perdido, a questão é tanto você procurando quanto você confiando no acaso. É muito, mas muito provável que você não vai encontrar de uma forma fácil. E em filmes, séries, esse tipo de coisa, todos fazem informar que o amor é fácil de ser encontrado, quando não é verdade. Pelo menos em interesse romântico, né? A segunda maior mentira, que é a que eu vou trazer daquele ponto que eu citei um pouquinho antes, é que a aparência não importa. Isso aí também é um ponto bem delicado, porque, tipo assim, claro, nem todo mundo tem que ser um super modelo de bonito, sei lá o quê. Mas a questão é a seguinte: a sua aparência é, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que as pessoas conhecem e, bom, tiram suas conclusões sobre você. Mas, claro que isso vai muito além. Por exemplo, aquela coisa do casal que se tromba lá e derruba as coisas um do outro. Isso aí pode acontecer de uma pessoa se apaixonar desse jeito? Pode, desde que a outra seja extremamente atraente. Ué. Ao mesmo tempo que eu acho que jamais seria saudável um relacionamento ou alguma coisa assim, em que uma pessoa não ache o seu parceiro ou sua parceira, tal, uma pessoa atraente porque, bom, você vai o quê? Dormirem juntos e todos os dias depois que você acordar, você vai olhar pra cara da pessoa e não vai gostar da cara dela, simplesmente vai dizer, eu gosto da personalidade. Praticamente você tentando ser politicamente correto com algo que vai além de qualquer parâmetro de compreensão. Desde uma coisa que se estenda eu não gosto de loiras e prefiro morenas, até coisas como fetiches específicos. E aí que volta até aquele ponto da compatibilidade, né? Mas a questão é que a aparência importa para arregaçar. Tanto no sentido em que tem gente que define ainda um relacionamento amoroso como uma amizade em que ambos se acham atraentes e, consequentemente, acabam tendo mais contato físico, se é que vocês entendem. O terceiro ponto aqui que eu quero falar é algo que eu chamo de polaridade da ação, que é uma coisa assim. É meio que informado a nós que isso tecnicamente deveria ser. Existem pontos como Red Pill ou coisas femininas meio misândricas que dirão que isso existe, mas no geral não tem essa. Que é o fato de, por exemplo, em coisas. Isso é muito comum em filmes assim, principalmente comédias românticas em que a protagonista é mulher. Em que
a pessoa praticamente não faz nada. Ela, vamos dizer de um jeito mais rústico possível, que ela simplesmente existe. E o cara que tá afim, ou melhor, o cara que ela é afim, em que o cara não é só muito melhor que ela em praticamente qualquer coisa, é isso até que faz a protagonista geralmente ficar insegura, como também ele fica fazendo 1 milhão de coisas pra ela e ela não faz nada pra ele. Só existe, vamos dizer assim. Ah, mas você ainda pode dizer, mas é porque geralmente o lado feminino da relação é um lado passivo diante de todas as coisas, num sentido que ele sempre receberá uma ação, num sentido que ele sempre te acompanhará, uma coisa assim, o que é uma visão vista como machista, mas ainda assim há tanta gente que o apoia. Mais uma vez, talvez isso seja até um esquema verídico num sentido de psicologias de gênero específica, algo como as mulheres quererem ser lideradas pelos homens num contexto, claro, heterossexual. Assim, claro, essa é uma daquelas mentiras de Hollywood, assim como eu tô falando em outros no vídeo aqui, mas essa eu acho que até é um ponto positivo, só que ainda assim as pessoas tentam replicar isso. Não exatamente o lado ativo, mas o lado passivo. Há tantas mulheres que acham que simplesmente existir tá bom pra você ser parte do relacionamento. Ou melhor, existir e ser bonita, né? E muitas vezes elas queriam fazer, surpreender os caras que elas eram afim, ou tomar um pouco de atitude. Mas se tem a imagem, se ele for pra você no caso, há essa visão de que isso não é só mais romântico, sei lá o que, como isso seria o certo, o padrão a se cumprir. Uma ação ativa, uma iniciativa de fazer alguma coisa, sempre vai fazer bem. Você sempre vai querer surpreender e fazer outra feliz do seu lado, sim. Mas num ponto em que, se uma pessoa tiver que fazer tudo, vai ficar um saco. Tanto pra você, passivo, que vai achar que não tá fazendo o suficiente. E se você não pensar assim, sendo completamente passivo, você provavelmente é uma pessoa narcisista. Tanto pra você, ativo, que tá fazendo todas as coisas, em que o seu parceiro ou parceira num relacionamento passa a ser um dreno de energia emocional sua. Ou ao mesmo tempo um dreno de tempo, que é pior ainda. E a quarta aqui, pra fechar com chave de ouro, que eu acho que é uma que me dá um desgosto que, bom, Hollywood, esse tipo de coisa tenta fazer. Não é exatamente uma, mas um círculo de fatos que ocorre ao redor dos ciúmes. 3 exemplos aqui nesse círculo, né? Em primeiro lugar, traição é perdoável. Em segundo lugar, ser ciumento demais é algo benéfico. E terceiro lugar, não ter ciúmes no todo é algo maduro. Essas aí são as 3 mentiras relacionadas ao quarto ponto, hein? Que seria o círculo dos ciúmes, vamos chamar assim que fica um termo melhor. Eu acho sim que traição não seja perdoável, até porque a traição ela só vem geralmente de 2 coisas: ou imaturidade, ou falta de comunicação de um casal. A imaturidade viria do ponto em que você quer fazer joguinhos com ele, uma coisa parecida, ou simplesmente que queira que ele te dê mais atenção sem que você fale. O famoso meu namorado tem que ser um telepata. E a falta de comunicação pode ser tanto esse segundo ponto aí, de meu namorado, minha namorada tem que ser uma telepata, quanto o ponto de talvez você pense que o seu relacionamento é aberto, mas a outra pessoa não, ou alguma coisa assim que estaria meio nas entrelinhas e que vocês não exatamente combinaram porque talvez nem sequer tenham pensado na alternativa de que a outra pessoa não pense daquele jeito. O segundo, que ciúme demais é bonitinho, uma coisa assim. E, bom, juntando com o terceiro de que não ter ciúmes é uma coisa madura, é aí que eu boto um ponto muito importante em que os ciúmes demais vira a pessoa, bom, controladora, e que eu acho que ninguém tem o saco para ficar aturando. Mas o ciúme de menos, mesmo que você tenha ciúme, mas não demonstre jamais, dá um indício de que você não valoriza outra pessoa e não teria o menor problema em perdê-la. Isso é uma coisa que, por mais mesquinha que nós, seres humanos, temos, a gente se beneficia de certas formas com a dores dos outros. Por exemplo,
Quem aí tem um pet, um cachorro principalmente, quem é que nunca ficou feliz quando o cachorro tava morrendo de saudade? As saudades, o ciúme, a solidão, todos são pontos em que nós, seres humanos, nos sentimos felizes com, de certa forma, o sofrimento de outras pessoas. E isso nos faz sentir valorizados. O ciúme é algo essencial no relacionamento. A questão é que você tem que botar pontos aí que nem seja demais e nem seja de menos. Nem seja demais porque vai fazer mal para outra pessoa e nem seja de menos porque também vai fazer mal. E bom, porque a gente só tem que pensar nesse sentido na outra pessoa, essa é uma questão para outro vídeo, mas eu já vou deixar um pedacinho aqui, né? Como diria Loredana Grimaldo, Love is a place for given, not a place for taken. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like. E lembre-se, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo... E bom, tenho que informar aqui que o lançamento do TikTok do canal vai ter que ser adiado, bom, indeterminadamente por causa de alguns problemas aí. E até semana que vem.